Cláudio Rezende está na área com mais detalhes do Atlético. Vitória importante, 15 pontos, 5 vitórias em 6 jogos na Libertadores. Desafio da fase de grupos encerrado. Alô, Cláudio Rezende, um abraço. Alô, Cirilo, um abraço a você, a todos aqui no Rádio Esportes desta quarta-feira. Sem tempo para ficar comemorando a classificação em primeiro lugar do Grupo G. Já teve reapresentação na Cidade do Galo agora no final da manhã. E os jogadores iniciaram já os preparativos. Agora é Campeonato Brasileiro. Domingo, a retomada do Brasileirão contra o Bahia, 4 da tarde, na Arena MRV. Para esse jogo, o técnico Gabriel Milito não perdeu ninguém saiu lesionado da partida de ontem e ele conseguiu descansar alguns jogadores importantes que estavam pendurados com 2 cartões amarelos e que terão retornos garantidos no fim de semana. Casos do Paulinho, Alan Franco e o lateral Saravia. Outro que não participou ontem foi o Vargas, que também estava pendurado com 2 cartões amarelos. Vargas que vem sendo a primeira opção ofensiva no banco de reservas. O Atlético que agora vai ligar o secador. Hoje contra o Tajeres de Córdoba, o time que vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Se o Tajeres não vencer o jogo, o Atlético tem melhor campanha que esse time argentino. E amanhã, secador com o Palmeiras ligado. O Palmeiras também não pode vencer o jogo contra o São Lourenço. E River Plate, que joga na Argentina contra o Deportivo Táchira. Após os jogos dessa semana, o Galo saberá qual é a sua posição na classificação geral da Copa Libertadores. E segunda-feira teremos o sorteio na sede da Conmebol para definição aí das equipes que o Atlético poderá enfrentar. Vem alguém do pote 2, algum segundo colocado. O Galo pode inclusive enfrentar o Peñarol, que era do seu grupo, o grupo G da Libertadores da América. Cirilo. Boa, Cláudio. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Bom dia, Cirilo, um abraço. Edu, sua visão sobre o jogo de ontem, essa vitória tranquila do Atlético, né, Edu? Ótimo jogo, Cirilo, para recuperar confianças. Confiança coletiva, confiança individual, confiança do torcedor. O Atlético pegou o pior time da Libertadores, na linguagem do futebol, o saco de pancada da competição, do grupo, e deu uma pancada nele. Encheu mais o saco da pancada do Caracas, fez 4-0, poderia ter sido 6-7, não fosse o goleiro reserva que entrou. Aliás, um jogo que ficou ainda mais tranquilo depois da expulsão do goleiro, com 10 minutos do primeiro tempo, e o Atlético demorou um pouquinho ali para entender como ficaria. O Caracas, ele parou de atacar, mas continuou se defendendo com muita gente, ou seja, tirando espaço do Atlético. E o Galo acabou chegando aos gols. Você tem dúvida que pro próximo jogo o Hulk vai estar mais leve? Quando sair cara a cara com o goleiro, ele vai estar mais leve, com menos preocupação? Você tem dúvida que o torcedor recuperou um pouco da confiança depois daquelas 2 derrotas? Não tem dúvida nenhuma. Que o Milito ganhou mais confiança em poder usar o Scarpa pelo lado esquerdo, em saber que pode contar com o Fux para uma outra função. Você tem dúvida que o Pedrinho foi dormir mais leve, mais confiante? E que sabe que pode ser aproveitado até o final do seu contrato? E quando a gente elogia o Pedrinho, ninguém está pedindo a renovação do contrato. Eu tenho a mesma opinião em relação ao Pedrinho que eu tenho ao Vargas. Não tem que renovar contrato, mas tem que aproveitar o máximo enquanto eles estiverem aí. E tomara que eles entreguem até os finais dos seus contratos o que eles não entregaram nas últimas temporadas. E o Pedrinho fez um grande jogo, melhor em campo, é bom jogador, mas infelizmente convive com lesões, tomara que não tenha nenhuma outra até o final do contrato. Então foi um jogo que serviu para o Galo garantir a primeira colocação, seguir na briga por outra boa colocação no geral, mas principalmente para recuperar confianças coletiva e individuais. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Um abraço, Cirilo, um abraço a você, ao Edu e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida desse país. Suas impressões sobre essa goleada do Atlético contra o Caracas, Ale? Acho que deu tudo certo, né? Os jogadores foram poupados, então, em tese, todo mundo está apto para jogar as oitavas de final, conseguiu garantir uma classificação muito boa, né? Se você olhar toda a campanha da Libertadores, além de conseguir essa pontuação, né, que lhe permitiu o primeiro lugar do grupo, foram bons desempenhos, né? O Atlético teve bons momentos na Libertadores, ainda sonha, mas é um sonho muito distante, né, de
de ser o melhor primeiro colocado de todos. Deu essa confiança que o Edu citou, inclusive com os gols aí do Pedrinho pela primeira vez, né? Que ele faz 2 gols numa mesma partida. O Hulk que voltou a marcar. Enfim, eu acho que as alternativas ali que o Milito vai encontrando, deu tudo certo. Do ponto de vista de ritmo de jogo ali, de competição, talvez a expulsão não tenha feito tão bem, né? Porque o adversário que já era muito frágil acabou jogando quase que o jogo inteiro com 1 a menos, né? Então isso foge um pouco da realidade, por exemplo, que ele vai enfrentar no domingo contra o Bahia. Mas eu acho que no geral deu tudo certo, foi uma festa, um reencontro com a boa vitória, com a goleada. O Atlético dormiu como a melhor campanha e o melhor ataque da Libertadores ao lado do Palmeiras. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi no todo, foi uma boa campanha e ontem foi um bom jogo também. O senhor está muito bem informado, viu, senhor Alexandre Oliveira? Há 10 dias você falou que tinha informação que o Pedrinho estava treinando bem e que poderia ser utilizado. Na verdade, uma fonte que eu confio um pouco, que fez elogios ali fora do ar, muitos elogios ao Pedrinho, a capacidade técnica dele, a competência dele e tal. E ontem foi um jogo também propício para isso, né? De qualquer maneira, o Milito, acho que ele fez bem em escalar o Pedrinho, porque é um jogador mais ofensivo ali das opções que ele tem, né? E acabou mostrando a sua capacidade. O Caracas é fraco, né? Sim. O Igor Gomes aproveitou? Não. O Zarate fez um grande jogo? Também não. Quem mais que a gente pode dizer aí? O Cadu fez um grande também jogo. Não. Foi responsável pela expulsão do goleiro ali depois de um passe espetacular do Hulk. Então, cara, por pior que seja o adversário, o cara aproveitou, meu. Não dá pra tirar o mérito dele, não. Quem aproveitou também foi o goleiro reserva, hein, que fez um DVD bonito, hein, meu? Cara, ignore que ele tomou 4 gols, né? Mas e a hora que ele entrou, ele é pequenininho. Eu falei, rapaz, ele pegou tudo. Já começou tendo a falta do Hulk pra defender. Ele pegou quase tudo. É verdade. De fato, daqui a pouquinho tem um Rádio Esportes Debate, falaremos mais sobre essa vitória do Atlético e um balanço, né, sobre essa participação na primeira fase da Copa Libertadores. Lembrando que ontem também tivemos definição no Grupo D. Júnior Barranquilla e Botafogo se enfrentaram, empataram por 0-0 e dessa maneira as posições não foram alteradas. O Júnior somou 10 pontos, o Botafogo também, mas a equipe colombiana teve 3 gols de saldo contra 1 do Botafogo. Por isso, o Júnior passa como líder e o Botafogo como vice-líder. O Botafogo será pote 2, é um dos possíveis adversários do Atlético na sequência. Ontem também pela mesma chave, tivemos a vitória da LDU, 2-0 contra o Universitário. E desta maneira, a Liga de Quito, a LDU, vai à repescagem, ao play-off da Copa Sul-Americana. No grupo E, definição também e a confirmação da classificação do Flamengo como pote 2, segundo colocado, 3-0 contra o Milionários e o Flamengo é segundo porque o Bolívar venceu o jogo dele. 3-1 contra o Palestino, Bolívar 13 pontos, Flamengo 10, Bolívar pote 1, Flamengo pote 2, Flamengo também pode ser adversário do Atlético no mata-mata da Copa Libertadores. O Palestino, que somou 7 pontos, é a equipe que vai disputar a repescagem, o play-off da Copa Sul-Americana. Hoje teremos definições importantes em 3 chaves. 7 horas da noite, o Grêmio volta aos jogos, enfrenta a equipe do Strongest no Couto Pereira. Vale dizer que o Grêmio tem apenas 3 jogos. Hoje o jogo é de 6ª rodada. Os 2 jogos seguintes do Grêmio serão realizados nos dias 4 e 8, para definição aí sim completa desse grupo C, que tem hoje também Estudiantes e o Huachipato também às 7 horas. 9h30, grupo A, tem Fluminense e Alianza Lima no Maracanã, tem Cerro Porteño e Colo-Colo, o jogo vai ser em Assunção. Fluminense já é pote 1, 11 pontos, e aí vamos saber quem vai classificar. Cerro Porteño, Colo-Colo ou Alianza, equipes que têm chance. Cerro e Colo-Colo tem 5 pontos e o Alianza tem 4. No grupo B, o Atlético de olho em São Paulo e Tadieres. Jogo hoje às 9h30 no Morumbis. O Tadieres tem 13 pontos, o São Paulo tem 10. É a disputa pela liderança. Se o São Paulo vencer, qualquer que seja o placar, o São Paulo será o líder e o Tadieres será o segundo colocado. São Paulo, se vencer, ultrapassa o Tadieres no saldo de gols. A equipe argentina joga por um empate. Se empatar o Tadieres, ou vencer o jogo naturalmente, ele será pote 1 e o São Paulo será outro possível adversário do Atlético na sequência da Copa Libertadores da América. Barcelona e Cobresal se enfrentam às 9h30 também para saber quem vai jogar a Copa Sul-Americana. O Cobresal tem que vencer. Caso queira disputar essa competição, o Barcelona joga até por um empate.
Enquanto eu volto pro meu posto original, você fala, Cláudio Rezende. Mais notícias do Atlético. Fala aí, Cláudio. Muito bem, Cirilo. Esse jogo contra o Bahia no domingo na Arena MRV será o último antes dos jogadores que vão servir seleções para amistosos, data FIFA e, na sequência, Copa América. O Atlético tem o Guilherme Arana, convocado para a seleção brasileira, Eduardo Vargas para a seleção chilena e ainda não saiu a lista oficial do Equador, mas a apuração da Itatiaia, o Alan Franco já recebeu, o Atlético também, o comunicado que ele está convocado. Então o Galo tendo esses 3 jogadores, Alan Franco, Vargas e Arana, vão desfalcar o Galo aí por 9 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Hulk revelou ontem na zona mista que a esposa já está nos Estados Unidos para o período final da gestação da filhinha deles, da Aisha, que tem previsão de nascimento ali para o dia 20 de junho. Sobre Júnior Alonso, quase tudo certo, a gente vinha trazendo desde ontem na Itatiaia. O jogador, inclusive, fez postagem enigmática. O Galo fazendo um investimento na casa dos 6 milhões de reais para repatriar o Júnior Alonso, que já foi campeão por aqui. E na sexta-feira, à tarde, às 3h30, chega em Confins Bernard, que vai ter um período de férias e a partir de meados de junho já vai se apresentar ao Atlético também, Cirilo.